E, professor, eu vi o senhor falar, quer dizer, o senhor claramente é crítico a esse aumento do salário mínimo acima da inflação. O senhor acha que isso aí causa um problema grande, né, na política econômica do governo, né, pelo que eu entendi. E o senhor mencionou que estamos num período de vacas gordas. E o Brasil, acho que o senhor não vai discordar, que vivemos uma desigualdade brutal no Brasil. Então, se num período de vacas gordas você não pode diminuir a desigualdade aumentando o salário mínimo, como enfrentar a desigualdade então, professor? É, a desigualdade é uma questão estrutural, ela está com a gente há 500 anos, né? Ela não começou ontem, né? E a desigualdade, a política de compensação, de redistribuição por meio do governo, ela tem limitações. A gente pode ir até um ponto, né? O salário mínimo nos últimos 20 anos, 30 anos, ele subiu em termos reais 190%. A gente fez um esforço desde o Plano Real, são 30 anos, em que o salário mínimo subiu muito. Tem uma coluna, acho que no Valor de hoje, do professor do INSPER, Naércio Menezes, em que ele mostra isso. Nós praticamos uma política de valorização do salário mínimo. O salário mínimo subiu muito. Ora, se o salário mínimo indexasse só o salário do trabalhador, não tem problema. O problema é que o salário mínimo indexa toda uma parte grande das políticas sociais. E a carga tributária já está em 34% do PIB. A única maneira de eu continuar com uma política de valorização do salário mínimo é a sociedade aceitar que a carga tributária tem que sair de 34% e tem que ir para os 38% do PIB. Então, eu não vejo nenhum problema. Assim, se o governo conseguir convencer a sociedade que nós temos que entregar mais 2 ou 3 pontos percentuais do PIB de impostos, aí sim nós podemos avançar ainda mais na política de valorização do salário mínimo. Mas simplesmente aumentar o salário mínimo fazendo déficit público, a dívida pública vai crescer e a gente sabe essa história onde termina. O meu colega André Roncalli agora, ele elencou uma série de números muito positivos. Desemprego nas mínimas históricas, utilização boa da capacidade da indústria, salários subindo mais do que a inflação. Eu queria lembrar o espectador aqui que todos esses fatores muito positivos, eles aconteciam em 2014, lá quando a gente estava indo para o buraco. Fomos para o nosso maior buraco da nossa história. A nossa crise econômica de 14, 15, 16, junto com a crise da dívida externa, é a maior crise que a gente tem documentada. Então, nós estávamos numa bonança, e a bonança era aquela bonança que antecede a tempestade. Isso acontece, os marinheiros conhecem. Às vezes a gente está numa bonança maravilhosa e o tufão está vindo. Isso aconteceu lá em 2014. Os números eram muito positivos. Um trimestre depois, a gente estava com desemprego em 12% e depois 16%. Então, a gente tem que olhar não a fotografia, a gente tem que olhar o filme. E quando a gente olha o filme, a gente tem que olhar sustentabilidade da política. Eu vou te dar um número. A dívida pública que o Bolsonaro legou para o Lula foi 72% do PIB. O Lula legará para ele ou para quem o suceder 86, 14 pontos percentuais do PIB além. As exportações líquidas, elas estão em queda. Elas estão em queda porque a economia está testando seus limites. Como aconteceu lá em 14, e 13 e 12, exportações líquidas estavam em queda. Além disto, não é verdade que as pressões inflacionárias são pontuais. Longe disso. Nós temos algumas pressões inflacionárias pontuais em alimentos, em carne, é verdade por conta do câmbio, mas se nós olharmos a inflação de serviços, ela está descolando. E inflação de serviços não é pontual. Inflação de serviços é processo, é o núcleo da inflação. É o processo inflacionário é dado pelos serviços. Então, a inflação não está controlada, a inflação está descolando e preocupa muito.
Professor, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele admitiu que pode ser necessário adotar novas medidas para controlar as contas públicas e afirmou que voltará ao presidente Lula se necessário. O senhor acredita nisso? Olha, eu tenho certeza que o ministro Fernando Haddad voltará ao presidente Lula com novas medidas. O ministro é uma pessoa muito preocupada com responsabilidade fiscal. Ele é um homem que tem perfeito conhecimento do mal que o desequilíbrio fiscal pode produzir na sociedade, porque desequilíbrio fiscal termina em crise. E quando tem crise, quem paga a conta da crise são os mais pobres. E o ministro Fernando Haddad tem perfeita ciência de todos esses fatos. O que me preocupa é que parece que o presidente Lula não está preocupado. Não é um problema do ministro. O ministro tem total ciência e controle da situação. Ele sabe o que está acontecendo. Ele leva as medidas e é o presidente Lula que veda esta ou aquela mudança. Eu entendo perfeitamente que foi uma promessa de campanha a mudança a desoneração do imposto de renda para quem ganha até 5 mil. Agora, promessa de campanha não tem que ser cumprida a qualquer custo. Você não pode cumprir a promessa de campanha aumentando o déficit público ou piorando a dinâmica da dívida pública. Simplesmente não tem espaço fiscal para aumentar a desoneração. É perfeitamente legítimo que um presidente eleito queira desonerar o imposto de renda até os 5 mil. É legítimo isso, mas é função dele encontrar o espaço fiscal para fazê-lo. E esse espaço fiscal não existe. E a evidência mais clara de que não há esse espaço fiscal é que a dívida pública, no terceiro mandato do presidente Lula, crescerá 14 pontos percentuais do PIB. Se a dívida pública não tivesse crescendo, perfeitamente, vamos cumprir a promessa de campanha. Mas não é o caso. A dívida pública está explodindo. Com uma dívida pública explodindo, você vai desonerar? Como assim?